Quando eu crescer, serei sua noiva. Disse ela. O jovem milionário sorriu. 10 anos depois, ela voltou. A tarde caía dourada sobre o litoral de Paraty. O céu, tingido em tons de laranja e violeta, refletia nas águas calmas que batiam suavemente contra o pier de madeira. O som das risadas e da música de fundo ecoava pelo jardim do imenso casarão colonial, decorado com luzes e flores brancas. Era o evento mais comentado da temporada, a inauguração do novo resort de luxo de um jovem milionário, conhecido por transformar cada projeto em sucesso. Entre políticos, empresários e socialites, uma garotinha de apenas 9 anos, com o rosto sujo de sorvete e um vestido florido rodando ao vento, atravessou o salão com a inocência de quem não conhece o peso do mundo. Parou diante do anfitrião, olhou para ele com os olhos brilhando e, sem hesitar, disse alto bastante para todos ouvirem: "Quando eu crescer, serei sua noiva." O silêncio tomou conta do ambiente por um segundo. O jovem milionário, surpreso, deixou escapar um sorriso contido, sem imaginar que aquela frase, dita com pureza e encanto, ficaria gravada em sua memória por uma década. O tempo passou. 10 anos se foram. O menino prodígio dos negócios se tornará um homem de 35 anos, poderoso, temido e solitário. O mesmo brilho no olhar de antes agora estava escondido sob a rigidez de um empresário que não confiava em ninguém. Após um escândalo que abalou sua construtora, ele se isolou em sua mansão à beira-mar, cercado de silêncio, tentando reerguer o império que começava a ruir. O vento que antes trazia música agora trazia apenas o som do mar e o eco distante do passado. Era como se a vida tivesse lhe tirado o que ele mais valorizava, a crença de que ainda havia algo puro no mundo. Até que, em uma manhã abafada de verão, o destino voltou a bater à sua porta. A Fundação Ambiental, parceira de seus projetos sociais, organizava uma palestra sobre preservação costeira. O milionário, buscando reabilitar sua imagem, aceitou o convite. O salão estava lotado, e ao subir no palco, ele foi interrompido por uma jovem que, sem medo, questionou cada uma de suas decisões. O público se dividiu entre aplausos e vaias. E quando ele ergueu os olhos, reconheceu o olhar dela. O mesmo brilho de 10 anos atrás. Era a garotinha do vestido florido, agora uma mulher feita, firme, de voz segura e presença marcante. A lembrança da promessa infantil atravessou sua mente como um relâmpago. Mas a menina que dizia amá-lo havia voltado com outro propósito: enfrentá-lo. O reencontro acendeu uma mistura perigosa de lembrança e provocação. Ele, acostumado a dominar cada sala em que entrava, se viu desarmado diante dela. E ela, determinada a defender a praia ameaçada pelas construções dele, via no homem à sua frente tudo o que jurara combater. Era como fogo e água, colidindo sob o mesmo teto. Mas o destino, teimoso, preparava armadilhas. Durante uma tempestade que isolou a cidade, ela ficou presa na mansão dele. A convivência forçada revelou lados que nenhum dos dois esperava. Entre debates acalorados e silêncios carregados de tensão, a distância emocional começou a ruir. O milionário percebeu que havia algo mais profundo ali, uma conexão que o desafiava e o desconcertava. Ela, por outro lado, descobria que por trás da fachada de arrogância havia um homem ferido, cansado e perdido entre a culpa e o dever. No meio da noite, enquanto o som da chuva batia contra as janelas antigas, ele confessou algo que nunca havia dito a ninguém. Tinha medo de ser lembrado apenas pelo que possuía, e não por quem era. Ela apenas o ouviu, em silêncio. E naquele instante, algo mudou. Os dias seguintes trouxeram um novo ritmo. Ela passou a trabalhar com ele em um projeto de recuperação ambiental. O convívio se tornou inevitável. A cada encontro, uma troca de olhares, uma palavra não dita, um sentimento crescendo em terreno proibido. Mas o mundo fora daquelas paredes não perdoa. Investidores começaram a pressionar, jornais criaram boatos, e a sociedade passou a ver o relacionamento como escândalo. Ele tentou proteger o nome dela, mas acabou alimentando ainda mais as suspeitas. Os dois se afastaram. Mas o que foi plantado não podia mais ser ignorado. Ela descobriu que a mãe havia sido injustiçada pela empresa dele anos atrás, um erro que o próprio milionário nem lembrava. Ele tentou reparar, oferecendo ajuda, mas ela recusou. Queria dignidade, não piedade. O choque a fez se afastar de vez, e ele percebeu que estava sozinho novamente. Só que desta vez, a solidão doía de um jeito diferente. Foi então que o milionário encontrou, por acaso, as antigas cartas da menina que ela havia sido.
Cartas que falavam sobre sonhos, sobre o mar, sobre o desejo de mudar o mundo. Uma delas dizia: um dia, quero salvar o mar que ele destrói. Aquelas palavras o quebraram por dentro. Determinou-se a recomeçar, a limpar seu nome e provar que ainda havia algo de bom em si. Decidiu abrir mão dos lucros e transformar o projeto em uma reserva ecológica. Mas isso colocaria contra seus próprios sócios e o faria perder quase tudo o que tinha. Mesmo assim, ele seguiu. E enquanto o mar voltava a se acalmar, a cidade via nascer uma nova história, de redenção, de luta e de um amor que se recusava a morrer. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Mas antes de continuarmos, curta este vídeo, comenta de onde está assistindo e se inscreva no canal. Assim você acompanha cada reviravolta dessa história que mostra como uma promessa feita na infância pode transformar o destino de duas vidas. O que virá a seguir vai surpreender você, porque às vezes o amor não volta para ser lembrado, mas para ensinar que crescer também é aprender a sentir de novo. A partir daqui, tudo muda. O passado volta, o presente se complica, e o futuro ainda está prestes a ser escrito. O vento sopra do mar, as ondas quebram com força, e o milionário que antes acreditava que podia comprar tudo vai descobrir o único sentimento que o dinheiro jamais alcançará. E ela, a menina que um dia prometeu ser sua noiva, vai provar que nem todas as promessas precisam ser quebradas. Algumas apenas esperam o momento certo para serem cumpridas. Fique atento, porque a partir de agora, o que parecia um reencontro inocente vai se transformar em uma batalha entre orgulho, redenção e amor verdadeiro. Curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva, porque esta história está apenas começando. O sol de fim de tarde refletia em tons dourados sobre o mar de Paraty, tingindo o céu de laranja e rosa. A brisa trazia o cheiro salgado das ondas e o murmúrio das gaivotas cortava o ar leve do verão. No alto da colina, um casarão recém-reformado se erguia imponente, rodeado por palmeiras e jardins impecáveis. Era o novo orgulho da família Monteiro, dona de uma das maiores construtoras do país. Naquele dia, o salão principal estava tomado por convidados, empresários, políticos, jornalistas e vizinhos curiosos, todos ansiosos para conhecer o jovem herdeiro que, aos 15 anos, já demonstrava talento e disciplina raros para a idade. Leonardo Monteiro caminhava entre os convidados com o porte seguro que aprenderá a sustentar desde cedo. Era bonito, de olhos claros e cabelos escuros, vestindo um terno leve que o fazia parecer mais velho do que realmente era. Seus pais haviam viajado ao exterior, e ele representava a família na inauguração de um dos empreendimentos mais ambiciosos do grupo, um resort ecológico à beira-mar. Embora tentasse esconder o nervosismo, os olhos atentos denunciavam um desejo constante de aprovação. Enquanto cumprimentava pessoas que mal conhecia, Leonardo observava o reflexo do mar pela janela de vidro. Gostava daquele lugar. O som das ondas lhe trazia paz. Era um dos poucos espaços onde sentia que podia ser apenas um garoto, e não o herdeiro responsável por um império. Foi então que uma voz doce e firme o tirou dos pensamentos. Uma menina de cabelos longos, presos em tranças soltas, o observava segurando um copo de refrigerante. Tinha o mesmo olhar curioso e determinado que ele costumava ter quando sonhava com o futuro. "Você é o Leonardo Monteiro, não é?" perguntou ela, com um sorriso travesso. Ele confirmou com um aceno, tentando parecer natural. "Sim, e você é filha de algum convidado?" Ela assentiu. "Meu pai trabalha aqui na manutenção. Ele sempre fala de como você é educado." Resolvi ver se era verdade. Leonardo não pôde conter o riso. Gostou da coragem dela. A maioria das pessoas o tratava com uma mistura de respeito e medo, mas aquela menina parecia alheia ao status que o cercava. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Isabela", respondeu ela, encostando-se na mureta e olhando para o mar. "E você, o que vai ser quando crescer?" A pergunta o desarmou. Leonardo nunca havia parado para pensar na própria vida fora da empresa. Esperava-se que ele seguisse os passos do pai, administrando os negócios, viajando o mundo, expandindo o patrimônio. Mas naquele instante, encarando o horizonte ao lado dela, a resposta lhe pareceu distante. "Não sei", respondeu por fim. "Acho que vou continuar construindo coisas." Ela o encarou, séria. "Então construa algo que faça as pessoas sorrirem, não só gastar dinheiro." Leonardo ficou em silêncio. As palavras da menina ficaram gravadas em sua mente como um eco. O entardecer avançava e, enquanto os adultos brindavam no salão, os dois jovens escaparam para o jardim.
Sentaram-se na escada de pedra que levava até o pier. A luz do pôr do sol banhava os rostos deles, e o barulho do mar preenchia os intervalos das conversas. Ela contou sobre a escola pública onde estudava, sobre o sonho de se tornar bióloga marinha e salvar os animais do oceano. Ele, por sua vez, falou sobre o peso das expectativas e de como se sentia preso a um destino que não havia escolhido. Quando o vento ficou mais frio, Isabela olhou para ele e disse com naturalidade o que mudaria tudo. Quando eu crescer, serei sua noiva. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos. Achou graça, mas também sentiu algo diferente, uma mistura de surpresa e encanto. Aquela menina, simples e determinada, falava com a convicção de quem acreditava que o futuro podia ser moldado pelas próprias palavras. Ele sorriu, sem saber o que responder. Tudo o que conseguiu dizer foi que ela estava prometendo algo difícil. Nada é difícil quando a gente quer de verdade, retrucou ela. O riso dele se misturou ao som das ondas, e por um breve instante, Leonardo sentiu uma leveza que não conhecia. Naquela noite, enquanto os convidados se despediam, Isabela foi embora de bicicleta, acenando da estrada de paralelepípedo. Ele a observou desaparecer entre as luzes amareladas da rua, sem imaginar que aquele seria o último aceno em muitos anos. O tempo avançou como uma maré impiedosa. Leonardo cresceu, estudou fora, aprendeu a comandar empresas e a esconder sentimentos. Tornou-se o homem que todos esperavam, inteligente, exigente e disciplinado. Mas, em troca, perdeu a espontaneidade. Os jornais o chamavam de um milionário de gelo, e ele aprendeu a aceitar o apelido. A promessa feita aos 15 anos se perdeu em meio a contratos e cifras. Até que um dia, 10 anos depois, o destino resolveu cobrar o que fora esquecido. Numa manhã abafada de janeiro, Leonardo acordou com uma pilha de relatórios sobre a mesa e uma dor insistente de cansaço. Sua empresa enfrentava críticas por conta de um novo projeto de resort em área ambiental. Reuniões, protestos, ameaças de boicote. Ele não suportava mais aquela rotina de desgaste. Naquele mesmo dia, uma fundação parceira organizou uma conferência sobre sustentabilidade. O evento seria no auditório principal do resort recém-inaugurado. Leonardo, mesmo exausto, decidiu comparecer. Precisava mostrar que ainda tinha controle da situação. O salão estava lotado quando ele chegou. Câmeras, repórteres, empresários e estudantes enchiam o espaço. Tudo parecia seguir o protocolo, até que uma voz feminina se destacou no meio da plateia. Era firme, clara e carregada de emoção. A jovem questionava os impactos ambientais do projeto e exigia respostas. Leonardo se virou para ver quem era. No meio da multidão, uma mulher de cabelos longos e olhar intenso o encarava com uma mistura de coragem e lembrança. O tempo parou. Ele não sabia o nome dela, mas o olhar denunciava tudo. Era a Isabela. A menina do vestido florido, agora uma mulher de postura forte e voz convicta. Leonardo sentiu o coração acelerar, algo que não acontecia havia anos. As lembranças voltaram com a força de uma onda. A risada, o pôr do sol, a promessa. Tudo estava ali, diante dele, em forma de desafio. Ela falava para todos, mas parecia falar só com ele. E, por um instante, Leonardo percebeu que aquela história que começara com um sorriso inocente estava prestes a recomeçar de um jeito que ele jamais imaginaria. E pela primeira vez em muito tempo, o homem mais poderoso da sala não sabia o que dizer. 10 anos haviam passado desde aquela tarde em que a menina de olhos brilhantes, com o rosto sujo de sorvete, declarou inocentemente que se casaria com ele. Naquela época, Leonardo tinha apenas 15 anos, mas já carregava o peso do sobrenome Monteiro, dono de uma das maiores fortunas do país. Ainda que fosse apenas um adolescente, as responsabilidades de herdeiro sempre o acompanharam, e sua juventude foi moldada entre reuniões, protocolos e promessas de grandeza. Agora, aos 25 anos, ele se tornará exatamente o que todos esperavam, um homem admirado, elegante, com um império sólido nas mãos e uma frieza calculada no olhar. As revistas o descreviam como o milionário mais cobiçado do país, mas quem o conhecia de verdade sabia que por trás daquele semblante impecável existia alguém profundamente solitário. Leonardo morava em uma mansão moderna na região mais nobre da cidade. Tudo ao seu redor era de extremo luxo, os móveis importados, o mármore branco no chão, as obras de arte originais penduradas nas paredes. No entanto, nada daquilo lhe trazia verdadeira satisfação. O vazio que sentia crescia a cada dia,
e nem mesmo o sucesso parecia ser suficiente para preencher a ausência de algo que ele nem sabia nomear. Naquela manhã, ele estava prestes a sair para uma reunião importante quando sua assistente, Clara, entrou no escritório com um envelope na mão. Era um convite. Senhor Monteiro, chegou este convite para o evento beneficente da Fundação Esperança. Parece que querem a sua presença como o principal doador. Leonardo agradeceu, pegou o envelope e o abriu sem muito interesse. Era apenas mais uma das dezenas de instituições que buscavam sua contribuição anual. Mas algo chamou sua atenção. No final da carta, havia uma assinatura familiar, Helena Duarte, coordenadora do projeto. Por um instante, ele sentiu o tempo parar. Helena! O nome ecoou em sua mente com força. Aquela menina dos olhos cor-de-mel, que prometeu ser sua noiva quando ainda eram apenas dois adolescentes risonhos. Ele nunca mais a viu desde que ela se mudou para outra cidade com a mãe, depois da morte do pai. Por mais que os anos tivessem passado, ele nunca esqueceu aquele olhar. Um olhar puro, cheio de sonhos, que parecia enxergar bondade até mesmo no coração de um jovem arrogante que ainda não sabia o que era amor. Sem pensar duas vezes, Leonardo decidiu comparecer ao evento. Naquela noite, a fundação estava repleta de convidados elegantes, fotógrafos e jornalistas. O salão era iluminado por lustres de cristal e decorado com flores brancas. Leonardo chegou acompanhado de Clara, vestindo um terno impecável. Ele caminhava com a postura firme de quem estava acostumado a ser o centro das atenções. Mas, por dentro, seu coração batia com força incomum. Quando a mestre de cerimônias anunciou o início da apresentação, uma jovem subiu ao palco. Helena! Ela estava diferente, mas ao mesmo tempo, igual. O cabelo castanho escuro caía em ondas suaves sobre os ombros, os olhos cor-de-mel pareciam ainda mais profundos e o sorriso, aquele sorriso, continuava o mesmo, cheio de vida. Helena agradeceu a presença de todos e começou a falar sobre o projeto que ajudava crianças em situação de vulnerabilidade. Sua voz era firme, emocionada, e cada palavra carregava a paixão de quem acreditava verdadeiramente no que fazia. Leonardo a observava em silêncio, como se o tempo tivesse voltado e ele fosse novamente aquele garoto que não sabia lidar com sentimentos. Quando ela terminou a apresentação, os aplausos ecoaram pelo salão. Leonardo levantou-se e, sem hesitar, aproximou-se dela. Helena se virou ao sentir a presença dele. Por um momento, seus olhos se encontraram, e foi como se os anos não tivessem passado. Leonardo, você está diferente, disse ela, com um sorriso tímido. E você está igual, respondeu ele, em um tom mais baixo, quase nostálgico. Os dois conversaram por alguns minutos. Ela contou que havia estudado fora, que se formara em psicologia e agora se dedicava ao trabalho social. Ele ouviu atentamente, admirando a maturidade e a força que ela exalava. No meio da conversa, Helena comentou com naturalidade que a fundação estava enfrentando dificuldades financeiras. Sem pensar duas vezes, Leonardo prometeu ajudar. Não era apenas um gesto de caridade, era algo mais profundo, quase uma necessidade de retribuir o que ela, sem saber, havia representado em sua vida. Nos dias seguintes, ele fez questão de visitar a fundação pessoalmente. A cada encontro, os dois se aproximavam mais. As conversas iam além dos projetos, falando de sonhos, medos e lembranças da juventude. Leonardo se pegava sorrindo de novo, algo que há muito tempo não acontecia. Uma tarde, enquanto observavam as crianças brincando no pátio, Helena comentou que às vezes o destino parecia brincar com as pessoas. Ele concordou, olhando para ela com um brilho diferente nos olhos. Helena, você se lembra do que me disse há 10 anos? Perguntou ele, quase em tom de brincadeira. Ela riu. Eu disse tanta coisa boba naquela época. Você disse que seria minha noiva quando crescesse. Ela ficou em silêncio por um instante, surpresa com a lembrança. Depois desviou o olhar, um leve rubor colorindo suas bochechas. E parece que você nunca esqueceu, respondeu ela, sorrindo de lado. Ele apenas a observou, sem negar. Com o passar das semanas, a presença de Helena começou a transformar a rotina de Leonardo. O trabalho já não era mais apenas números e relatórios, agora havia um motivo para sorrir, uma razão para querer estar presente. Clara, sua assistente, percebeu a mudança e comentou que o chefe parecia finalmente feliz. Mas nem tudo era simples. A imprensa logo começou a especular sobre a aproximação entre o milionário e a jovem coordenadora da fundação.
Manchetes sensacionalistas surgiam todos os dias, tentando transformar a história em escândalo. Helena ficou preocupada, mas Leonardo garantiu que não deixaria nada interferir. Certa noite, ele a convidou para jantar em sua casa. Queria que ela conhecesse o lado que ninguém via, o homem por trás do milionário. Preparou pessoalmente o ambiente, mandou acender velas e escolher um cardápio simples, longe do luxo habitual. Quando ela chegou, ficou encantada. Não esperava algo tão humano, disse ela, olhando ao redor. Leonardo riu. Talvez seja porque eu me esqueci de ser humano por muito tempo. Durante o jantar, falaram sobre tudo, infância, sonhos e até sobre o medo de se entregar novamente. Helena contou que havia se fechado para o amor depois de uma decepção antiga. Leonardo confessou que nunca havia amado de verdade, até reencontrá-la. O silêncio que se seguiu foi intenso, cheio de significados. Então, ele apenas a olhou e disse que, se dependesse dele, não a deixaria ir embora outra vez. Ela sorriu, emocionada. Pela primeira vez em anos, sentiu-se segura. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. O relacionamento entre eles crescia de forma natural, ainda que enfrentassem críticas e olhares curiosos. Helena, no entanto, acreditava que tudo aquilo tinha um propósito. Um final de tarde, enquanto o sol dourava o céu, Leonardo segurou a mão dela e disse que o destino havia sido generoso em trazê-la de volta. Helena respondeu que talvez o destino apenas tivesse cumprido uma promessa antiga. Naquele momento, ambos souberam que estavam exatamente onde deveriam estar. As manhãs de Leonardo tornaram-se diferentes desde que Helena reapareceu em sua vida. Antes, seus dias eram guiados por compromissos, reuniões e metas. Agora, havia uma leveza que ele não sabia explicar. O simples fato de receber uma mensagem dela, de ouvir sua voz ou planejar um encontro bastava para mudar completamente seu humor. Era como se o homem frio e racional, que construíra um império sozinho, estivesse finalmente aprendendo a sentir. Helena também percebia a transformação dentro de si. Depois de anos dedicando-se apenas ao trabalho social e evitando qualquer envolvimento sentimental, ela se viu sorrindo à toa, ansiosa por reencontrar Leonardo. Aquele reencontro parecia ter reaberto uma parte do seu coração que ela acreditava adormecida. Nos últimos meses, os dois haviam se tornado inseparáveis. Leonardo a ajudava com a fundação, financiando projetos e participando das campanhas de arrecadação. Helena, por sua vez, mostrava a ele um mundo mais simples e verdadeiro, longe dos flashes e da vaidade corporativa. Em uma tarde ensolarada, ela o convidou para visitar uma das comunidades atendidas pela Fundação Esperança. Leonardo, vestido de maneira mais casual do que o habitual, observava as crianças brincando e correndo em volta deles. Helena o guiava com paciência e carinho, explicando cada detalhe do trabalho que realizavam ali. Enquanto ela falava com um grupo de voluntários, Leonardo ficou observando discretamente. Havia algo hipnotizante em vê-la tão entregue àquilo que fazia. A paixão e a compaixão com que tratava as pessoas o faziam admirá-la ainda mais. Por alguns instantes, ele se lembrou de como a conheceu. Lembrou-se daquela menina corajosa que o enfrentava, mesmo ele sendo arrogante e orgulhoso. Helena sempre teve o dom de enxergar o melhor nele, mesmo quando ele mesmo não via nada de bom em si. Ao final da visita, Helena sugeriu que descessem até o lago que ficava nos fundos da comunidade. O local era calmo e silencioso, rodeado por árvores e bancos simples de madeira. Sentaram-se lado a lado, observando o reflexo do sol sobre a água. Helena respirou fundo e, com um olhar sereno, disse que aquele lugar a fazia lembrar do pai. Contou que ele costumava levá-la para pescar quando era criança e que, antes de morrer, havia lhe dito para nunca deixar de acreditar nas pessoas. Leonardo a ouviu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Então, confessou que havia perdido o pai muito cedo e que, desde então, viverá tentando provar ser digno do sobrenome Monteiro. Helena olhou com ternura e respondeu que ele não precisava provar nada, que o valor de alguém não estava nas conquistas, mas nas escolhas que fazia. Aquela conversa ficou gravada na mente de Leonardo. Pela primeira vez, alguém enxergava o homem por trás do milionário. E essa sensação era nova, intensa, quase assustadora. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro dele. O trabalho já não tinha o mesmo brilho, os eventos sociais perderam o encanto. Ele só queria estar com Helena, ouvir sua risada e sentir a calma que apenas ela trazia. Mas, como o destino costuma fazer, nem tudo seria tão simples.
Certa manhã, Clara entrou em sua sala com um semblante apreensivo. Disse que havia uma jornalista tentando publicar uma matéria envolvendo a fundação e o nome de Helena. Segundo as informações, alguém dentro da própria empresa de Leonardo havia repassado dados sobre doações e projetos, insinuando que ele usava o envolvimento com Helena para benefícios fiscais. Leonardo ficou furioso. Ordenou que Clara investigasse imediatamente quem estava por trás daquilo. Sabia que sua imagem pública era alvo constante de ataques, mas envolver o nome de Helena era algo que ele não admitiria. Helena, por sua vez, soube da notícia antes que ele conseguisse avisá-la. Recebeu dezenas de mensagens e viu seu nome nos portais de fofoca. A manchete dizia: milionário se envolve com coordenadora para lavar dinheiro através de doações sociais. Ela ficou em choque. Chorou, sentindo-se humilhada e impotente. Tudo o que havia construído com tanto esforço parecia ruir em segundos. Quando Leonardo chegou à fundação, encontrou Helena sozinha, sentada no chão do escritório, segurando o celular. Ele tentou se aproximar, mas ela olhou com tristeza. Disse que não sabia mais o que pensar, que toda a situação a deixava confusa e decepcionada. Leonardo explicou que não tinha nada a ver com aquilo, que alguém estava tentando destruí-los. Helena acreditou, mas estava abalada. Pediu um tempo para pensar. Ele saiu de lá com o coração pesado, sentindo que algo dentro dele se despedaçava. Pela primeira vez, o milionário que sempre teve controle de tudo se sentia completamente perdido. Nos dias que se seguiram, Leonardo investigou pessoalmente a origem das informações. Descobriu que o responsável por vazar os dados era um de seus diretores, Ricardo Vasconcelos, um homem ambicioso que desejava tomar seu lugar dentro da empresa. Ricardo havia manipulado documentos e repassado à imprensa dados falsos, esperando manchar a reputação do patrão. Leonardo confrontou em uma reunião silenciosa e tensa. Ricardo tentou se justificar, dizendo que apenas queria mostrar as fraquezas de Leonardo diante de uma relação emocional perigosa. Leonardo apenas olhou, firme e frio, e o demitiu na hora. Mas o estrago já estava feito. Mesmo após a verdade vir à tona e a imprensa se retratar, Helena permaneceu distante. Tinha medo de que a relação deles interferisse novamente no trabalho da fundação. Leonardo respeitou o espaço, mas sentia falta dela em tudo. Uma noite, sentado na varanda de sua casa, ele olhava o horizonte e se perguntava se o destino estava lhe pregando uma peça. Tudo o que sempre quisera estava ali, tão perto, e ao mesmo tempo fora de seu alcance. Foi quando Clara apareceu com uma carta nas mãos. Disse que havia sido entregue pessoalmente na portaria. Leonardo a pegou, reconhecendo a caligrafia. Era de Helena. A carta dizia que ela precisava de tempo, mas que nunca duvidara do caráter dele. Contava que pretendia viajar por algumas semanas para pensar, e pedia que ele cuidasse da fundação na sua ausência. Leonardo releu aquelas palavras diversas vezes. Sentia dor, mas também esperança. Sabia que Helena precisava daquele tempo, e ele esperaria o quanto fosse necessário. Durante os dias em que ela esteve longe, ele se dedicou ao trabalho da fundação mais do que nunca. Visitava as comunidades, conversava com as crianças e entendia melhor o propósito de tudo aquilo. Cada ação parecia aproximá-lo ainda mais dela, mesmo à distância. Quando Helena finalmente retornou, semanas depois, encontrou a fundação transformada. As doações haviam aumentado, o espaço estava mais estruturado e os projetos mais organizados. Leonardo estava lá, sorrindo, com a expressão serena de quem esperou o tempo certo. Helena se emocionou. Disse que nunca imaginou vê-lo tão envolvido com algo que não trouxesse benefício próprio. Ele respondeu que talvez, pela primeira vez, estivesse fazendo algo realmente por amor. Ela se aproximou devagar, com os olhos marejados, e o abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de significados. Naquele momento, Leonardo entendeu que não precisava mais provar nada para ninguém. A verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, nas empresas ou nos carros de luxo. Estava ali, no simples gesto de segurar alguém que o fazia sentir vivo. Helena, por sua vez, soube que não havia mais motivo para fugir. O passado havia voltado, mas desta vez, para lhes dar uma nova chance. O amor, que começou com uma promessa infantil, havia resistido ao tempo, à distância e às adversidades. E agora, parecia finalmente encontrar seu lugar no mundo real. Naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás dos prédios,
Helena olhou para ele e disse que talvez o destino tivesse mesmo planos que ninguém entende até que tudo se encaixe. Leonardo apenas sorriu, tocando o rosto dela com delicadeza. Nada precisava ser dito. O olhar dos dois bastava. Os meses que seguiram foram de transformação silenciosa na vida de Leonardo e Helena. Depois de tudo o que haviam enfrentado, parecia que finalmente o destino lhes dava uma trégua. A fundação prosperava, o nome de ambos voltava a ser respeitado e a imprensa, curiosa, já começava a chamá-los de casal do bem. Eles, no entanto, ainda evitavam rótulos. Havia algo sutil e maduro na relação que construíam, algo que dispensava explicações. Leonardo passou a dividir o tempo entre a empresa e a fundação, mas sentia que seu coração estava mais inclinado para o segundo. Era um sentimento novo para ele. Pela primeira vez, sua rotina não girava apenas em torno de lucros e contratos. Quando acordava, pensava em quantas pessoas poderia ajudar naquele dia. Era como se o amor por Helena tivesse despertado um novo propósito, um desejo de deixar uma marca diferente no mundo. Certa manhã, enquanto analisava relatórios, recebeu uma ligação inesperada. Um empresário influente de São Paulo o convidava para participar de um grande projeto de expansão urbana que prometia revitalizar comunidades inteiras. Seria um passo importante para consolidar ainda mais o Império Monteiro. Helena, por outro lado, estava preocupada. Sabia que aquele projeto, embora ambicioso, envolvia empresas que nem sempre agiam de forma ética. Leonardo ouviu seus argumentos e prometeu analisar com calma. Disse que não aceitaria nada que colocasse em risco os valores que estavam construindo juntos. Ela sorriu, confiante, e respondeu que acreditava nele. Naquela noite, Leonardo ficou pensando na responsabilidade que carregava. O contrato era tentador, mas havia algo que o incomodava. As condições de desapropriação eram duras e afetariam famílias humildes. Ele sabia que, se assinasse, garantiria bilhões em lucros. Mas, se recusasse, poderia perder aliados poderosos. Durante dias, ele refletiu. Conversou com advogados, com Clara e até com antigos mentores. No entanto, a lembrança do olhar de Helena, sempre firme e cheio de empatia, pesava mais do que qualquer argumento técnico. No final, decidiu recusar o projeto. A notícia causou espanto no meio empresarial. Muitos o chamaram de louco, outros de ingênuo. Mas Leonardo se sentiu em paz. Pela primeira vez, havia feito uma escolha movida por convicção e não por ambição. Quando contou a Helena, ela se emocionou. Disse que sabia que ele faria o certo e que era isso que o tornava diferente dos outros. Leonardo sentiu um nó na garganta e respondeu que, se não fosse por ela, talvez nunca tivesse enxergado as coisas dessa forma. Com o passar das semanas, a relação entre eles se fortaleceu ainda mais. Helena começou a passar mais tempo na mansão Monteiro, ajudando Leonardo a planejar novos projetos sociais. A casa, antes fria e silenciosa, agora tinha vida. O jardim estava sempre florido, e o som do piano voltava a preencher as noites. Um fim de semana, decidiram viajar para Campos do Jordão, buscando descanso após meses intensos. Lá, entre o frio das montanhas e o cheiro de chocolate quente, redescobriram a leveza que haviam perdido nos últimos tempos. Caminharam entre as ruas de pedra, riram de lembranças antigas e se permitiram viver sem pressa. Em uma das noites, sentados perto da lareira, Helena falou sobre seus sonhos. Disse que queria expandir a fundação, abrir novas sedes em outras cidades e criar programas de educação para jovens carentes. Leonardo a ouviu atentamente e prometeu que estaria ao lado dela em cada passo. Mas a tranquilidade não duraria muito. Ao retornarem a São Paulo, foram surpreendidos por uma notícia. Ricardo Vasconcelos, o ex-diretor que havia traído Leonardo, estava de volta ao mercado e havia se aliado a uma empresa concorrente. Pior ainda, estava tentando roubar projetos confidenciais da Monteiro Construtora. Leonardo sentiu a raiva subir, mas dessa vez decidiu agir de forma diferente. Em vez de retaliar, chamou Clara e um grupo de advogados para encontrar uma solução estratégica. Reuniu provas, acionou cláusulas contratuais e conseguiu neutralizar Ricardo antes que ele causasse danos. Foi uma vitória limpa, mas exigiu semanas de tensão. Durante esse período, Helena foi seu alicerce. Sempre presente, o lembrava de respirar fundo, de não deixar o ódio tomar conta. Leonardo admirava a serenidade dela, mesmo diante das adversidades. E quanto mais tempo passavam juntos,
mas percebia que não poderia imaginar um futuro sem aquela mulher. Certo dia, Helena chegou à mansão trazendo um envelope. Dentro havia um convite formal para um evento beneficente que seria realizado em sua cidade natal. Ela explicou que a fundação local a havia convidado para ser homenageada pelo trabalho social que vinha realizando. Leonardo, orgulhoso, insistiu que iria acompanhá-la. Ao chegarem lá, foram recebidos com aplausos. Helena subiu ao palco, emocionada, e dedicou o prêmio a todas as pessoas que acreditavam que era possível mudar o mundo com pequenos gestos. Leonardo a observava da plateia, sentindo o coração acelerar. Quando ela desceu do palco, os dois trocaram um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Naquela mesma noite, caminhando pela praça onde haviam se conhecido ainda adolescentes, Helena parou de repente. Olhou para o banco onde, 10 anos antes, havia dito aquela frase inocente que mudaria suas vidas. Leonardo se aproximou, curioso, e ela, sorrindo, perguntou se ele se lembrava. Ele respondeu que jamais esqueceria. Então, ela completou dizendo que, embora tivesse sido apenas uma brincadeira infantil, talvez o destino tivesse levado a sério demais aquelas palavras. Leonardo sorriu e respondeu que o destino só precisava de uma pequena faísca para começar a agir. Os dois ficaram ali, em silêncio, observando as luzes da praça refletindo sobre o chão molhado pela garoa. Era como se o tempo tivesse parado, como se todas as voltas da vida os tivessem trazido de volta ao mesmo ponto, só que agora maduros, conscientes e prontos para viver o que antes era apenas sonho. Nos dias seguintes, Helena percebeu algo diferente em Leonardo. Ele parecia mais pensativo, mais introspectivo. Passava longos minutos olhando para o horizonte, como se planejasse algo. Ela tentou perguntar, mas ele apenas dizia que estava cuidando de algumas surpresas. O clima de mistério durou até uma noite especial. Helena havia sido convidada para um jantar de gala beneficente no Instituto Paulista de Arte, e Leonardo insistiu em acompanhá-la. Quando chegaram, o salão estava deslumbrante. Velas, flores brancas e uma orquestra suave ao fundo criavam uma atmosfera mágica. Helena ficou encantada com a decoração e perguntou quem havia organizado tudo. Leonardo apenas respondeu que queria que aquela fosse uma noite inesquecível. Enquanto o evento seguia, ele subiu ao palco, pedindo o momento da atenção de todos. Com o microfone nas mãos, olhou para Helena e disse que, há muitos anos, uma garota havia prometido que seria sua noiva quando crescesse. Que ele riu na época, achando aquilo uma brincadeira, mas que aquela promessa se tornou a lembrança mais preciosa da sua vida. O salão silenciou. Helena, emocionada, levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Leonardo então desceu os degraus, caminhando até ela, e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, um anel simples, elegante, refletia a luz das velas. Ele disse que não sabia o que o destino reservava, mas que queria cumprir aquela promessa que começou como um sonho e virou realidade. Perguntou se ela aceitaria ser sua noiva, não mais como uma menina, mas como a mulher que o ensinou a amar de verdade. Helena mal conseguiu responder. Apenas assentiu, tomada pela emoção, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O salão inteiro aplaudiu, e Leonardo a envolveu em um abraço demorado. Naquela noite, o milionário que um dia acreditou que amor era fraqueza finalmente entendeu que sua maior força sempre esteve no coração. Eles voltaram para casa de mãos dadas, rindo como adolescentes. O futuro era incerto, mas a promessa estava cumprida. O amor, aquele que começou com inocência e atravessou o tempo, agora era real, maduro e inquebrável. E, sob o céu iluminado da cidade, Leonardo soube que, finalmente, estava exatamente onde sempre quis estar. Os dias que se seguiram ao pedido de casamento foram de pura euforia. Helena e Leonardo pareciam viver um sonho que jamais haviam imaginado que se tornaria real. A notícia se espalhou rapidamente pela imprensa e pelas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do país. O milionário reservado e distante, conhecido por sua frieza no mundo dos negócios, agora era retratado como um homem apaixonado e transformado. Apesar do encanto, a rotina não tardou a mostrar suas complexidades. Helena continuava comprometida com a fundação, que crescia em ritmo acelerado. Leonardo, por sua vez, precisava equilibrar a vida pessoal e o comando da construtora Monteiro, que passava por um processo de reestruturação. Ambos se esforçavam para manter o equilíbrio, mas o ritmo de compromissos e a pressão pública começaram a pesar sobre o relacionamento. A primeira grande prova veio com o planejamento do casamento.
Helena queria uma cerimônia simples, rodeada de pessoas próximas, em um ambiente natural e acolhedor. Leonardo, acostumado a eventos grandiosos e luxuosos, desejava algo mais imponente, que celebrasse não apenas o amor deles, mas também o legado de suas famílias. As discussões se tornaram frequentes, sempre por detalhes aparentemente pequenos, mas que revelavam as diferenças de origem e visão de mundo. Certa tarde, após uma reunião tensa com decoradores e assessores, Helena saiu da mansão visivelmente abalada. Precisava de ar, de espaço, de lembrar quem era antes de tudo aquilo. Dirigiu até a fundação e passou horas conversando com as crianças, ajudando nos estudos e ouvindo histórias simples que a faziam sorrir novamente. Quando Leonardo chegou mais tarde para buscá-la, encontrou-a sentada no pátio, com o rosto sereno. Ele pediu desculpas por ter sido intransigente. Disse que o casamento deveria ser o reflexo deles, e não uma vitrine. Helena sorriu e respondeu que o amor não precisava de cenários para ser verdadeiro. Foi um dos momentos mais doces que viveram desde o noivado, e o primeiro em que compreenderam que o amor não era feito apenas de afinidades, mas também de concessões. Nos dias seguintes, as notícias sobre o casamento continuaram a dominar as manchetes. Revistas queriam fotos, jornalistas buscavam entrevistas e colunistas especulavam sobre o vestido, a data e até a lista de convidados. Helena, que sempre prezou pela discrição, sentia-se sufocada. Leonardo percebia isso, mas também sabia que a imagem pública era uma parte inevitável de sua vida. Um dos maiores desafios surgiu quando um investidor estrangeiro, parceiro antigo da Monteiro Construtora, ameaçou romper o contrato de parceria caso Leonardo seguisse afastando-se do foco empresarial para dedicar-se a projetos sociais. O homem afirmava que o milionário estava se desviando do caminho dos grandes negócios, priorizando causas emocionais em detrimento de lucros. Leonardo refletiu por dias. A decisão não era simples. Ele tinha uma reputação a manter e milhares de funcionários que dependiam de suas escolhas. Mas, ao olhar para Helena, sabia que não poderia abrir mão dos valores que aprenderá com ela. Reuniu o conselho e anunciou que a empresa passaria a ter um braço social permanente, com parte dos lucros destinados a projetos comunitários. A reação foi mista. Alguns o chamaram de visionário, outros de louco. Mas Leonardo manteve-se firme. Helena acompanhava cada passo, orgulhosa, e pela primeira vez sentiu que o homem que amava não era apenas um milionário poderoso, mas alguém que havia encontrado propósito na generosidade. As semanas se transformaram em meses, e a data do casamento se aproximava. Optaram por realizar a cerimônia em uma fazenda antiga reformada no interior de Minas Gerais, um local que mesclava elegância e simplicidade. Helena participou pessoalmente de cada detalhe, desde as flores até a música. Leonardo, por sua vez, cuidava da logística e da segurança, determinado a garantir que tudo fosse perfeito. No entanto, faltando poucos dias para o casamento, uma tempestade inesperada caiu sobre suas vidas. A construtora foi acusada de irregularidades em uma licitação pública. Embora Leonardo não tivesse qualquer envolvimento direto, seu nome apareceu em relatórios, e os jornais não perderam tempo em associá-la ao escândalo. Helena ficou arrasada ao ver as manchetes. Leonardo, exausto, reuniu sua equipe jurídica e passou noites tentando resolver a situação. A tensão era tanta que ele mal dormia, e Helena temia que tudo desmoronasse novamente. Certa madrugada, ela foi até o escritório dele. A sala estava em penumbra, iluminada apenas pela luz da cidade entrando pelas janelas de vidro. Leonardo estava sentado, com os olhos fixos em documentos, a expressão cansada. Helena se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele. Disse que acreditava nele, que não importava o que dissessem, ela sabia quem ele era. Aquelas palavras tiveram o efeito de um bálsamo. Leonardo sentiu a força voltar. Olhou para Helena e disse que não deixaria que o passado voltasse a interferir naquilo que construíram juntos. Na manhã seguinte, convocou uma coletiva de imprensa e apresentou todas as provas de que a empresa havia agido dentro da legalidade. O público, aos poucos, começou a se voltar a seu favor. Mas o episódio deixou marcas. Leonardo percebeu que o amor, assim como os negócios, exigia resiliência. E Helena entendeu que o preço de amar um homem como ele era aprender a lidar com o peso do olhar público. No fim daquela semana, quando tudo parecia estabilizado, eles viajaram para a fazenda onde o casamento seria realizado. O cenário era deslumbrante. O verde das montanhas. O que você está achando dessa história?
Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Misturava ao dourado do pôr do sol, e o vento trazia o cheiro fresco de lavanda dos campos próximos. Helena caminhou até o altar improvisado e imaginou o momento em que diria sim. Leonardo, observando-a de longe, sentiu o coração acelerar. Na véspera do casamento, receberam uma visita inesperada. Clara chegou apressada, dizendo que um empresário rival havia entrado com uma liminar tentando suspender o evento, alegando que a fazenda pertencia a uma área de interesse ambiental e que a cerimônia não poderia acontecer. Leonardo, por um instante, sentiu a raiva subir novamente, mas Helena o segurou pelas mãos e pediu que respirasse. Disse que eles haviam superado tantas coisas que não seria uma burocracia que os impediria de celebrar o amor. Com a ajuda de Clara e da equipe jurídica, conseguiram resolver o impasse horas antes da cerimônia. O sol já se punha quando Helena, vestida de branco, surgiu ao longe, caminhando entre as flores. Leonardo a esperava no altar, com os olhos marejados. O silêncio tomou conta do lugar. As folhas se moviam suavemente com o vento, e o som do sino ao fundo anunciava o início do momento mais importante de suas vidas. Helena caminhava devagar, lembrando de tudo o que haviam vivido. A menina que um dia prometera se casar com um jovem milionário agora estava ali, pronta para cumprir a promessa que o tempo e o destino haviam preservado. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais dúvidas, nem medo, nem distância. Apenas amor. As palavras foram simples, mas carregadas de emoção. Prometeram se apoiar, se respeitar e se amar em todas as circunstâncias. Quando o juiz declarou que estavam oficialmente casados, o público aplaudiu, e o som ecoou como música. Leonardo beijou Helena com ternura, e naquele instante, tudo que era peso se transformou em leveza. O homem que passou a vida construindo impérios de concreto finalmente entendeu que o maior legado que poderia deixar era um amor verdadeiro. A festa foi íntima, alegre e cheia de significado. Amigos, familiares e colaboradores celebraram até o amanhecer. Helena, com o vestido leve e o sorriso radiante, dançava de pés descalços na grama, enquanto Leonardo a observava encantado. Quando a madrugada chegou, afastaram-se um pouco do salão e caminharam até o campo, onde o céu estava tomado por estrelas. Helena encostou a cabeça no ombro dele e disse que o destino havia sido generoso. Leonardo respondeu que o destino apenas uniu o que já estava escrito. Ali, sob o silêncio da noite, o milionário e a mulher que o ensinou a amar selaram não apenas uma união, mas uma nova forma de viver. A lua de mel de Helena e Leonardo começou em um refúgio isolado na Toscana, um lugar escolhido por ela, longe de jornalistas, reuniões, câmeras e do barulho da cidade. O casarão de pedra cercado por vinhedos parecia tirado de um sonho. O som do vento passando pelas colinas se misturava ao aroma de uvas maduras, e pela primeira vez em muito tempo, Leonardo pôde desligar o celular e simplesmente respirar. Nos primeiros dias, eles aproveitaram o silêncio. Caminhavam de mãos dadas pelos campos, faziam piqueniques à beira do lago e conversavam sobre tudo o que tinham vivido. Era estranho para ambos perceberem que, depois de tantos anos de luta, o amor que começou em um encontro inocente aos 15 anos agora se tornará um elo indestrutível. Em uma tarde morna, Helena observava pintar algo em um pequeno cavalete improvisado na varanda. Leonardo, que raramente se permitia atividades fora dos negócios, tentava retratar o pôr do sol com tintas a óleo. A cada traço desajeitado, ela ria, e ele fingia estar concentrado. Quando o quadro terminou, era mais um amontoado de cores do que uma paisagem, mas Helena disse que era o pôr do sol mais bonito que já tinha visto. A tranquilidade, no entanto, durou pouco. Uma ligação de Clara trouxe a realidade de volta. Um dos projetos da construtora havia sido interrompido por conta de uma disputa judicial antiga que ressurgira. Leonardo tentou ignorar o assunto, mas sabia que aquilo não desapareceria por si só. Passou a noite em claro, ponderando entre o dever e o desejo de permanecer longe de tudo. Na manhã seguinte, Helena percebeu a inquietação nos olhos dele. Preparou o café e o serviu na varanda, em silêncio. Quando ele finalmente confessou que precisava voltar ao Brasil antes do previsto, ela apenas assentiu. Disse que o amava o suficiente para entender. Leonardo prometeu que resolveria tudo e voltaria rapidamente. O retorno foi tumultuado. A imprensa soube de sua chegada e cercou o aeroporto.
As manchetes falavam em crise empresarial e questionavam se o casamento resistiria à pressão. Leonardo ignorou as perguntas e seguiu direto para a sede da Monteiro Construtora. Clara o esperava com pilhas de documentos e relatórios. O problema envolvia uma acusação infundada de superfaturamento em obras públicas. Embora a empresa tivesse todas as provas de legalidade, a burocracia ameaçava atrasar pagamentos e contratos. Durante dias, Leonardo mergulhou em reuniões, audiências e negociações. Parecia ter voltado ao ritmo frenético de antes de Helena. As horas se arrastavam e as mensagens dela no celular tornavam-se a única pausa suave em meio ao caos. Helena, por sua vez, permaneceu na Toscana. Decidiu transformar a espera em algo produtivo e passou a visitar pequenas vinícolas locais. Conversava com famílias que viviam há gerações do cultivo das uvas, aprendendo sobre trabalho, paciência e tradição. Em uma dessas visitas, conheceu uma mulher idosa chamada Francesca, dona de uma pequena vinícola familiar. Francesca lhe contou que o segredo do vinho perfeito era o mesmo tempo que cura, amadurece e dá sabor à vida. Helena voltou daquela conversa com o coração mais leve. Entendeu que o amor também precisava de tempo. Escreveu uma longa carta para Leonardo, falando sobre o que aprenderá e sobre a paciência necessária para colher o que se planta. Quando ele recebeu a carta, após mais uma reunião cansativa, sentiu algo mudar dentro de si. Percebeu que estava se deixando engolir novamente pela lógica dos números e dos lucros, esquecendo-se de que havia prometido a si mesmo viver de forma diferente. Naquela noite, ligou para Helena e disse que estava pegando o primeiro voo de volta. Ela tentou impedi-lo, mas ele insistiu. Disse que não queria mais que o trabalho o afastasse do que realmente importava. No dia seguinte, Helena o viu descer do carro com o mesmo olhar intenso de quando se conheceram. Ele caminhou até ela, e sem dizer nada, a abraçou longamente. Disse que não havia problema algum grande o suficiente que justificasse perder um único dia ao lado dela. Nos dias seguintes, aproveitaram o tempo como se o mundo tivesse parado. Passeavam de bicicleta pelas colinas, jantavam sob a luz das velas e faziam planos para o futuro. Falaram sobre construir uma casa perto da praia, sobre ter filhos, sobre envelhecer juntos. Certa noite, enquanto o fogo da lareira aquecia a sala, Helena pegou um caderno e começou a rabiscar algo. Leonardo perguntou o que era, e ela respondeu que estava escrevendo a história deles, para que um dia, quando tivessem filhos, eles soubessem como o amor começou. Leonardo riu e disse que então precisava corrigir alguns detalhes, como o fato de que ela, aos 15 anos, o havia deixado completamente confuso com aquele pedido de casamento precoce. Ela riu também e respondeu que, no fundo, ele sempre soube que aquilo se tornaria verdade. Quando voltaram ao Brasil, algumas semanas depois, a imprensa os recebeu novamente, mas dessa vez a história era diferente. As manchetes falavam sobre o casal que havia se tornado símbolo de superação e amor verdadeiro. A fundação de Helena ganhou destaque internacional, e o braço social da construtora Monteiro foi premiado por um importante instituto de responsabilidade corporativa. Helena e Leonardo começaram a viver uma nova fase. Dividiam o tempo entre o trabalho e o lar, um apartamento amplo em frente ao mar. Todos os dias, ao acordar, ele a observava enquanto ela fazia café e pensava no quanto sua vida havia mudado desde o dia em que a menina de tranças declarou que seria sua noiva. Mas a vida, como sempre, tinha suas voltas. Um novo projeto surgiu, algo ousado e arriscado: a construção de um complexo habitacional sustentável, o primeiro do país, que uniria moradias, escolas e áreas verdes em uma mesma comunidade. Leonardo ficou empolgado, mas sabia que o investimento seria alto e o retorno lento. Muitos o aconselharam a não seguir adiante. Porém, Helena o incentivou, dizendo que se algo podia mudar o mundo, era a coragem de quem acredita em algo maior. Com o apoio dela, ele mergulhou de corpo e alma no projeto. Os meses seguintes foram intensos. Reuniões com engenheiros, arquitetos, ambientalistas e autoridades tomavam os dias e as noites. Helena também participava, propondo ações sociais para integrar os futuros moradores. Aos poucos, o casal se tornava uma força conjunta, movida pelo mesmo propósito. Quando a obra começou, a cidade inteira acompanhou. O nome de Leonardo Monteiro, antes associado apenas ao luxo e ao poder, passou a ser lembrado como sinônimo de visão e humanidade. Helena, ao lado dele, tornou-se sua parceira em cada decisão. Um dia, enquanto visitavam um canteiro de obras, uma menina se aproximou deles.
Tinha cerca de 6 anos e carregava um desenho nas mãos. Era uma casa cercada de árvores e flores, com 2 pessoas sorrindo na frente. A menina disse que era a casa dos sonhos dela e que esperava morar ali quando o projeto terminasse. Helena se abaixou, olhou o desenho e se emocionou. Leonardo observou a cena e entendeu, sem precisar de palavras, que aquele era o verdadeiro significado de tudo o que estavam construindo. Nos meses seguintes, a vida se estabilizou novamente. As noites em casa eram tranquilas, marcadas por risadas, música e conversas demoradas. Helena muitas vezes ficava na varanda, olhando o horizonte, enquanto Leonardo escrevia anotações sobre o próximo passo da empresa. Numa manhã de domingo, Helena preparou um café especial e chamou Leonardo para a mesa. Quando ele se sentou, ela colocou um pequeno envelope sobre o prato. Ele abriu, curioso, e dentro havia um exame positivo. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio, processando o que via. Depois, levantou-se, a abraçou com força e sussurrou que nunca imaginou sentir tanta alegria. As semanas que se seguiram foram de pura felicidade. A notícia da gravidez foi recebida com festa pela família, pelos funcionários e até pela imprensa, que transformou o casal no retrato da nova geração de milionários humanizados. Helena passou a cuidar mais de si, reduzindo o ritmo na fundação, enquanto Leonardo assumia boa parte das responsabilidades para que ela pudesse descansar. À noite, ele colocava a cabeça sobre a barriga dela e dizia que já podia ouvir o coraçãozinho do bebê. O nascimento estava previsto para o final do verão. Helena queria um parto simples, cercada de amor. Leonardo, embora apreensivo, respeitou cada decisão. Quando o dia chegou, ele esteve ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e dizendo que tudo ficaria bem. Horas depois, quando o choro do bebê ecoou pela sala, Leonardo sentiu as lágrimas descerem. Era uma menina, pequena e perfeita, com olhos tão claros quanto os de Helena. Eles a chamaram de Isabela. Naquela noite, enquanto segurava a filha nos braços, Leonardo olhou para Helena e disse que finalmente compreendia o verdadeiro significado da promessa feita tantos anos atrás. Helena sorriu e respondeu que tudo o que viveram tinha sido apenas o começo. Aquele momento, silencioso e puro, era o encerramento de um ciclo e o início de outro. O milionário que um dia viveu entre cifras e paredes frias agora encontrava sua fortuna nos olhos da mulher que amava e da filha que acabará de nascer. A casa estava em paz, e o vento que soprava pela janela parecia dizer que o destino, afinal, havia cumprido sua promessa. Os primeiros meses com Isabela foram uma mistura de encanto e exaustão. Leonardo, acostumado a controlar tudo, percebeu rapidamente que a paternidade era um universo em que nenhuma planilha ou estratégia empresarial funcionava. A cada madrugada em claro, enquanto embalava a filha nos braços, entendia um pouco mais sobre o que era o amor incondicional. Helena, mesmo cansada, parecia irradiar serenidade. Havia algo mágico em ver a mulher que amava se transformar em mãe. As manhãs eram preenchidas pelo riso suave de Isabela e o som do mar batendo nas rochas logo abaixo da varanda do apartamento. Leonardo havia feito questão de adaptar o quarto da bebê com tons neutros e móveis de madeira clara, acreditando que o ambiente deveria refletir paz. Helena acrescentou flores, bordados e pequenos quadros com frases sobre amor e esperança. Era um lar que respirava doçura. Enquanto a família se ajustava à nova rotina, o projeto social da construtora começava a render frutos. As primeiras famílias se mudaram para o complexo habitacional e o impacto positivo foi imediato. A imprensa, que antes tratava o assunto com desconfiança, agora exaltava o exemplo de Leonardo e sua equipe. A imagem do milionário frio e calculista havia ficado no passado. Ele se tornará um homem admirado, respeitado e, acima de tudo, amado. Mas o sucesso trouxe também novos desafios. Uma grande empresa estrangeira demonstrou interesse em comprar parte das ações da Monteiro Construtora. A proposta era tentadora e incluía cifras que fariam qualquer empresário hesitar. Leonardo, porém, estava dividido. De um lado, via a oportunidade de expandir os projetos para todo o país. De outro, temia perder o controle do que havia construído com tanto esforço. Helena percebeu a preocupação dele. Em uma noite silenciosa, enquanto ele olhava para o mar, ela se aproximou e o abraçou por trás. Disse que, independentemente da decisão, o mais importante era manter viva a essência daquilo que o tornará diferente, o propósito de construir para transformar vidas. Leonardo permaneceu em silêncio por um tempo, observando as luzes refletidas na água. Depois, disse que sabia o que precisava fazer. Nos dias seguintes,
convocou uma reunião com os acionistas e apresentou sua decisão: não venderia. Em vez disso, propôs uma fusão parcial, mantendo a autonomia da empresa e ampliando os investimentos sociais. A decisão causou espanto, mas, após longas negociações, foi aceita. O movimento se tornou um marco no setor e consolidou Leonardo como um líder visionário. Enquanto isso, Helena retomava parte de suas atividades na fundação, agora voltada também para mulheres que desejavam empreender. Inspirada pela própria trajetória, criou um programa que oferecia microcrédito e mentoria a mães de baixa renda. O projeto cresceu rapidamente, e logo ela passou a ser convidada para palestras em várias partes do país. Isabela crescia cercada de amor e aprendizado. Helena fazia questão de mantê-la próxima da natureza, e Leonardo se esforçava para estar presente em cada momento importante, mesmo com a agenda cheia. Aos poucos, o casal encontrava equilíbrio entre os papéis de empresários, companheiros e pais. Mas a tranquilidade foi abalada quando um antigo sócio, que havia deixado a empresa anos antes, entrou com um processo alegando participação indevida em lucros. A notícia se espalhou rapidamente, e o nome de Leonardo voltou às manchetes, agora com tons de dúvida. Helena ficou preocupada, temendo que toda a reputação conquistada fosse destruída. Leonardo, porém, manteve a calma. Sabia que o caso não tinha fundamento, mas entendeu que precisaria provar isso com transparência. Em vez de fugir da exposição, convocou uma coletiva de imprensa e explicou cada detalhe da situação. Apresentou documentos, mostrou o histórico da empresa e reafirmou o compromisso com a ética. O gesto surpreendeu a todos e transformou o que seria um escândalo em uma demonstração de coragem e clareza. Nos bastidores, Helena o apoiava de forma incondicional. Dizia que o que o tornava grande não era o dinheiro, mas a forma como ele lidava com as adversidades. Em uma das noites após a coletiva, Leonardo olhou para ela e disse que sem sua força talvez tivesse sucumbido às pressões. Helena sorriu e respondeu que o amor deles sempre fora o verdadeiro alicerce. Com o caso resolvido e a imagem da empresa mais forte do que nunca, Leonardo decidiu que era hora de dar um novo passo. Ele começou a planejar a criação de uma escola dentro do complexo habitacional, um espaço que ofereceria educação de qualidade para crianças e cursos técnicos para jovens. Helena se envolveu no projeto desde o início, cuidando pessoalmente da parte pedagógica. O dia da inauguração foi emocionante. Centenas de pessoas se reuniram para celebrar. Leonardo fez um discurso simples, mas carregado de emoção. Disse que o futuro não se constrói apenas com tijolos, mas com oportunidades. Helena, ao seu lado, segurava Isabela no colo e observava com os olhos marejados. Era como se cada momento vivido até ali tivesse conduzido exatamente àquele ponto. Os meses seguintes foram marcados por conquistas. A escola prosperou, novas parcerias surgiram e a fundação de Helena alcançou reconhecimento internacional. O casal passou a ser convidado para eventos e premiações, mas preferia o anonimato do lar, onde podiam ser apenas eles mesmos. Em um fim de tarde, enquanto caminhavam pela praia com Isabela, Leonardo parou e olhou o horizonte. Disse que queria construir ali uma casa, um refúgio permanente para a família. Helena gostou da ideia. Dias depois, ele iniciou o projeto com o mesmo cuidado e emoção com que ergueu sua primeira obra. A nova casa seria feita de vidro e madeira, com vista para o mar e energia solar. Durante a construção, passava horas observando os trabalhadores e lembrando-se de quando ele mesmo começou do zero. Havia algo simbólico naquele momento. Um homem que havia erguido impérios agora construía um lar com as próprias mãos. Helena acompanhava tudo de perto, registrando cada detalhe em fotos e anotações. Ela queria transformar aquele processo em um livro sobre amor, fé e reconstrução. Quando a casa ficou pronta, meses depois, a família se mudou. A primeira noite ali foi marcada por silêncio e gratidão. O som das ondas servia de trilha sonora para a nova fase. Helena acendeu algumas velas e preparou um jantar simples. Leonardo abriu uma garrafa de vinho e brindou ao que chamou de maior projeto da vida deles. Os dias seguintes foram de plenitude. Isabela corria pelo jardim, os pais trabalhavam em seus projetos e a casa se tornava o ponto de encontro de amigos e familiares. Clara, que continuava ao lado de Leonardo na construtora, passou a visitá-los frequentemente e se tornará quase parte da família. Mas a vida trouxe outro desafio. Um grande evento climático atingiu a região, provocando enchentes e danos em várias comunidades próximas. Leonardo e Helena imediatamente mobilizaram recursos para ajudar.
transformaram o complexo habitacional em um centro de apoio temporário, abrindo as portas para centenas de desabrigados. Durante semanas, trabalharam sem descanso. Helena organizava equipes de voluntários e Leonardo coordenava o fornecimento de alimentos e abrigo. Isabela, mesmo pequena, observava tudo e dizia que queria ajudar também. A imprensa acompanhou a iniciativa e mais uma vez o casal foi elogiado pela solidariedade. No entanto, o desgaste físico e emocional foi grande. Quando a situação começou a se normalizar, Helena adoeceu levemente, exausta após tantas noites sem dormir. Leonardo ficou ao lado dela o tempo todo, cuidando para que descansasse. Foi nesse período que ele percebeu o quanto dependia dela, não apenas como esposa, mas como equilíbrio de sua vida. Em um dos dias em que ela dormia, ele ficou sentado ao lado da cama segurando sua mão, pensando em como aquela mulher havia transformado tudo o que ele era. Helena se recuperou logo, e quando acordou encontrou um bilhete deixado por ele sobre a mesa. Dizia apenas que ela era o verdadeiro coração da história deles. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso tranquilo. Isabela crescia inteligente e curiosa, herdando o olhar analítico do pai e o coração compassivo da mãe. O casal, agora mais maduro, passou a dedicar mais tempo a viagens, explorando cantos do Brasil que ainda não conheciam. Em uma dessas viagens, visitaram o interior de Minas Gerais, onde Leonardo havia passado parte da infância. Ali, entre montanhas e cachoeiras, ele reencontrou pessoas simples que haviam trabalhado com sua família nos primeiros anos da construtora. Levou Helena e Isabela para conhecer o local onde tudo começou. Naquela terra vermelha e silenciosa, ele contou histórias de esforço, de como sonhava em mudar o mundo e de como a vida o havia surpreendido com o amor que o transformou por completo. Helena ouviu atenta, e Isabela, com os olhos brilhando, perguntou se era verdade que a mãe prometeu casar com ele quando era menina. Leonardo riu e confirmou. Disse que aquela promessa havia se tornado o maior milagre da vida dele. O entardecer caiu sobre as montanhas e o céu se encheu de tons dourados e lilazes. Helena segurou a mão de Leonardo e disse que tudo o que viveram até ali valerá cada segundo. Ele respondeu que, se pudesse escolher, viveria tudo de novo, exatamente da mesma forma. Naquele instante, o vento soprou leve, e o som distante de sinos de uma igreja ecoou pelo vale. Parecia uma bênção, um lembrete silencioso de que o amor verdadeiro, quando plantado com fé e paciência, floresce em todas as estações da vida. A nova fase na vida de Leonardo e Helena parecia um sonho sereno que se estendia por dias tranquilos e cheios de significado. A casa à beira-mar tornará-se o centro de tudo, um espaço onde o trabalho, o amor e a família se entrelaçavam de forma natural. O som constante das ondas servia como lembrete de que a vida podia ser simples e profunda ao mesmo tempo. Isabela já não era mais o pequeno bebê que balbuciava palavras desordenadas. Agora, com 5 anos, corria pelo jardim com os cabelos dourados balançando ao vento, carregando nas mãos pequenas conchas que colecionava como tesouros. Leonardo observava a filha e via nela um reflexo puro de tudo o que um dia sonhou. Helena, sentada na varanda com um livro no colo, sorria ao vê-los juntos. Era uma cena cotidiana, mas para ela representava a vitória sobre todas as tempestades que enfrentaram. Com o passar dos meses, a escola no complexo habitacional prosperava ainda mais. Jovens antes esquecidos pelo sistema agora aprendiam ofícios e começavam a mudar suas próprias histórias. Leonardo visitava o local com frequência e se emocionava ao perceber o impacto real do projeto. Havia uma sensação de missão cumprida em seu peito, mas também uma inquietação. Apesar de todas as conquistas, algo dentro dele o impulsionava a querer fazer mais. Certa manhã, enquanto tomava café com Helena, comentou sobre o desejo de criar uma fundação voltada à educação tecnológica. Queria preparar jovens para o futuro, oferecendo cursos de inovação, engenharia e sustentabilidade. Helena ouviu atentamente, os olhos brilhando com admiração. Disse que o apoiaria em tudo, mas o alertou para não deixar que o sonho se transformasse novamente em prisão. Leonardo sorriu e respondeu que desta vez seria diferente, pois agora ele não estava sozinho. Durante os meses seguintes, dedicaram-se a planejar um novo projeto. Helena ajudava na parte pedagógica, enquanto Leonardo cuidava da estrutura e da captação de recursos. O entusiasmo deles era contagiante. A imprensa voltou a se interessar por suas iniciativas, mas o casal mantinha a discrição. Queriam que os resultados falassem por si. Em uma das viagens para buscar parceiros internacionais, Leonardo foi convidado para uma conferência em Lisboa. Helena insistiu que ele fosse,
mesmo relutante em deixá-las por alguns dias. Na noite anterior à partida, sentaram-se juntos na praia, sob o céu estrelado. Isabela dormia no colo da mãe, e o som do mar parecia embalar o momento. Leonardo passou o braço pelos ombros de Helena e disse que cada estrela ali representava um sonho realizado. Helena respondeu que o mais bonito era perceber que os sonhos dele se misturaram de tal forma que já não dava para distinguir onde começava um e terminava o outro. A viagem foi um sucesso. Leonardo apresentou o projeto com eloquência e conquistou investidores. Mas algo nele mudou durante aqueles dias longe de casa. Caminhar pelas ruas de Lisboa, entre prédios antigos e cheios de história, fez com que refletisse sobre o tempo. Percebeu que havia vivido tantos anos tentando construir um império que, sem perceber, quase deixou de viver o presente. Agora, entendia que o verdadeiro legado não estava apenas nas obras, mas nas pessoas que tocava. Ao retornar, foi recebido por Helena e Isabela no aeroporto. A menina correu em sua direção gritando o nome do pai, e ele a ergueu no ar com um riso sincero. Helena o abraçou em silêncio, sentindo o coração aquecido pela presença dele. Naquele instante, Leonardo teve a certeza de que ali estava tudo o que realmente importava. Meses se passaram, e o novo projeto começou a tomar forma. A fundação seria construída em um terreno próximo ao mar, com arquitetura sustentável e espaços abertos para estimular a criatividade. Helena organizou uma equipe de educadores e psicólogos, e Leonardo contratou jovens engenheiros recém-formados para participarem da construção. Queria dar oportunidade a quem estava começando, assim como um dia haviam dado a ele. Durante as obras, um acidente quase mudou o rumo de tudo. Uma forte ventania derrubou parte do andaime, e um dos operários ficou preso sob os escombros. Leonardo estava no local e, sem hesitar, correu para ajudar. Conseguiu retirar o homem com o auxílio dos outros trabalhadores, mas acabou ferindo o braço. O incidente mobilizou a todos. Helena chegou ao canteiro assim que soube, e ao vê-lo com o braço imobilizado, sentiu o coração apertar. Ele tentou tranquilizá-la com um sorriso, dizendo que estava bem, mas nos olhos dela havia lágrimas contidas. Durante os dias de recuperação, Helena assumiu a liderança do projeto. Leonardo, mesmo afastado, acompanhava tudo à distância. Ficou impressionado com a capacidade dela de comandar, resolver conflitos e inspirar a equipe. Quando voltou ao trabalho, encontrou o local quase pronto e percebeu que Helena havia deixado sua marca em cada detalhe. A inauguração da Fundação Isabela Monteiro, nome escolhido em homenagem à filha, foi um dos dias mais emocionantes da vida deles. Centenas de pessoas compareceram, entre autoridades, alunos e antigos beneficiados pelos projetos anteriores. Isabela, agora com 6 anos, cortou a fita de abertura com as pequenas mãos tremendo de empolgação. Leonardo discursou brevemente, dizendo que aquele não era apenas um centro de aprendizado, mas um farol de esperança para as novas gerações. Naquela noite, ao voltarem para casa, o casal ficou em silêncio por um longo tempo, contemplando o mar da varanda. Era como se cada conquista, cada dor e cada renúncia tivessem convergido para aquele instante de paz. Helena recostou a cabeça no ombro dele e disse que finalmente entendia o que era plenitude. Leonardo beijou o topo de sua cabeça e respondeu que a plenitude só existe quando o amor é o alicerce. Os anos seguintes foram generosos. Isabela crescia curiosa e determinada, demonstrando desde cedo interesse por arte e ciência. Helena publicou seu livro, aquele que começou a escrever durante a construção da casa. O título era simples, mas profundo, Entre o Mar e os Tijolos. O livro se tornou um sucesso e foi traduzido para vários idiomas, tornando-se uma referência em literatura inspiradora. Leonardo, por sua vez, começou a reduzir o ritmo de trabalho. Passou a se dedicar mais à família, às viagens e aos momentos simples. Certa vez, durante uma visita à escola do complexo habitacional, encontrou um grupo de jovens que haviam se formado graças aos programas da construtora. Um deles se aproximou e disse que, por causa das oportunidades oferecidas, havia conseguido mudar o destino da própria família. Leonardo ficou emocionado. Ao voltar para casa, contou a Helena e disse que aquilo valia mais do que qualquer prêmio. Mas o destino ainda guardava mais uma prova. Em um dos invernos mais rigorosos, uma crise econômica atingiu o país, afetando o setor de construção civil. Muitos investidores desistiram de contratos e projetos. Leonardo precisou reunir toda a equipe e decidir os rumos da empresa. Alguns sugeriram cortes drásticos, mas ele recusou.
Disse que preferia reduzir o próprio salário e vender parte de seus bens pessoais antes de demitir qualquer funcionário. A atitude gerou comoção. Funcionários começaram a se unir para propor soluções alternativas, e a empresa sobreviveu ao período difícil sem dispensar ninguém. Quando a economia se estabilizou, Leonardo percebeu que havia construído algo muito maior do que uma construtora. Havia erguido uma família estendida, um círculo de pessoas unidas por valores e propósito. Certa tarde, já recuperados da crise, Helena o encontrou no jardim, olhando o mar. O vento balançava seus cabelos e a luz do pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados. Ela se aproximou e perguntou no que ele pensava. Leonardo respondeu que estava imaginando o futuro de Isabela, e se ela um dia entenderia o quanto aquele amor havia moldado tudo ao redor. Helena sorriu e disse que a filha já sabia, porque crianças percebem o que os adultos demoram a compreender, que o amor é o verdadeiro legado. Naquela noite, Leonardo escreveu uma carta para Helena. Não era uma carta de despedida, mas de gratidão. Ele relembrou tudo o que viveram, desde o primeiro encontro até os dias atuais. Escreveu que, se o tempo fosse um livro, o capítulo mais bonito seria o que escreveram juntos. Deixou a carta sobre o travesseiro dela, e quando Helena a encontrou na manhã seguinte, ficou em silêncio por longos minutos, deixando que as lágrimas caíssem sem pressa. Os anos passaram, e o casal envelheceu lado a lado, vendo Isabela se tornar uma mulher forte, decidida e generosa. A casa à beira-mar continuava de pé, firme como o amor que a ergueu. Nos dias de brisa suave, Helena ainda caminhava pela areia, lembrando de quando tudo começou. Certa tarde, já com os cabelos grisalhos, Leonardo sentou-se na varanda observando o pôr do sol. Helena aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Nenhum dos dois disse nada por um longo tempo. Apenas se olharam e sorriram. O tempo podia ter levado a juventude, mas havia deixado algo muito mais valioso: a certeza de que o amor verdadeiro não termina, apenas muda de forma. Quando o sol finalmente mergulhou no horizonte, Helena apoiou a cabeça no ombro dele. O som do mar, o mesmo que testemunhou tantas fases de suas vidas, continuava ali, constante e infinito, como o amor que os unia. A chuva começou a cair fina naquela manhã, desenhando caminhos na vidraça do quarto de Miguel. Ele observava as gotas deslizarem lentamente, como se cada uma carregasse parte do peso que o sufocava. A revelação de Helena ainda ecoava dentro dele. Aquele segredo guardado por tantos anos parecia ter rompido um dique invisível, e agora as lembranças voltavam com força, misturando passado e presente. Helena havia saído cedo para cuidar da empresa, mas antes de ir deixará uma xícara de café e um bilhete sobre a mesa de cabeceira. As letras delicadas, firmes, pareciam dançar no papel. Miguel leu em silêncio, tentando decifrar nas entrelinhas o que ela sentia. O bilhete dizia apenas que precisava resolver algo importante e que voltaria antes do almoço. Ele passou o dedo sobre as palavras, como se pudesse tocar o calor das mãos dela. Por um instante, desejou que tudo fosse simples. Mas nada na vida deles havia sido simples. Ao descer para o escritório, encontrou Rafael, seu braço direito, sentado diante de uma pilha de relatórios. O olhar do amigo era sério, atento, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Miguel percebeu, no entanto, que a conversa não seria sobre números. Rafael se levantou e perguntou se ele estava bem. Miguel respondeu que sim, mas a voz saiu trêmula, e o outro não acreditou. O silêncio entre eles se alongou até que Rafael, com cautela, comentou sobre os rumores que circulavam na empresa. Falavam sobre uma negociação suspeita envolvendo Helena e um antigo concorrente de Miguel. Ele não queria acreditar, mas também sabia que o mundo dos negócios podia ser cruel e enganoso. Miguel respirou fundo e pediu que Rafael investigasse com discrição. Não queria julgamentos precipitados, mas também não suportaria ser enganado por quem amava. Enquanto o amigo saía, ele ficou sozinho, olhando para a cidade cinzenta pela janela. Lá fora, as pessoas seguiam suas rotinas, alheias às dores silenciosas de quem parecia ter tudo. Helena, por sua vez, caminhava apressada pelas ruas molhadas. Usava um sobretudo claro e segurava uma pasta contra o peito. Entrou em um prédio discreto no centro da cidade, onde um homem a esperava. Era Maurício, o mesmo concorrente que anos antes havia tentado comprar parte das ações de Miguel. O olhar dele misturava arrogância e curiosidade. Helena manteve a postura firme, sem medo. Maurício entregou a ela um envelope pardo e disse que ali estavam os documentos que poderiam mudar o rumo da empresa de Miguel. Helena sabia disso,
mas também sabia que aceitar qualquer ajuda daquele homem seria o mesmo que trair quem amava. Ela abriu o envelope e viu cópias de contratos antigos, falsificações que poderiam incriminar Miguel injustamente. O preço para que essas informações não fossem divulgadas era alto demais. Helena fechou o envelope e o devolveu a Maurício. Disse que não compactuaria com chantagens. O homem sorriu, afirmando que ela mudaria de ideia quando visse o estrago que uma simples notícia poderia causar. Ao sair dali, o coração de Helena batia descompassado, mas a consciência estava limpa. Sabia que precisaria contar tudo a Miguel, mesmo que isso significasse vê-lo se afastar. Quando ela chegou em casa, o relógio marcava quase meio-dia. Miguel ainda estava no escritório, revisando documentos, tentando encontrar alguma resposta que aliviasse a confusão dentro dele. Ao vê-la entrar, levantou-se lentamente. O silêncio entre eles era pesado, cheio de perguntas não feitas. Helena caminhou até ele e disse que precisava falar. Contou tudo, desde o encontro com Maurício até a chantagem. Explicou que só tinha ido porque queria entender o que aquele homem planejava, e que jamais aceitaria nada que pudesse prejudicá-lo. Miguel ouviu cada palavra em silêncio, tentando controlar o turbilhão que o invadia. Quando ela terminou, ele se aproximou e segurou as mãos dela. Disse que queria acreditar, mas que o medo ainda o dominava. Helena olhou nos olhos dele e afirmou que o amor que sentia era maior que qualquer desconfiança. Miguel, então, percebeu algo no olhar dela que o desarmou por completo. Não. Havia mentira ali, apenas dor e coragem. Ele a abraçou com força, como se quisesse apagar a distância que o orgulho havia criado. Ficaram assim por longos minutos, respirando o mesmo ar, deixando o tempo resolver o que as palavras já não conseguiam. Lá fora, a chuva cessava, e um raio tímido de sol atravessava as nuvens, iluminando o quarto com uma luz suave. Nos dias seguintes, a relação entre eles ganhou um novo tom. Não era mais a paixão arrebatadora dos primeiros reencontros, mas um amor maduro, construído em meio a desafios. Helena passou a trabalhar ao lado de Miguel na empresa, enfrentando juntos as dificuldades e afastando definitivamente as ameaças de Maurício, que acabou sendo investigado por fraudes e perdeu boa parte de seu império. Certa tarde, após uma longa reunião, Helena entrou na sala de Miguel e o encontrou olhando uma antiga fotografia sobre a mesa. Era uma imagem deles adolescentes, tirada no jardim da casa de praia da família. Ele sorriu ao vê-la e disse que aquela lembrança era o que o mantinha firme quando tudo parecia desabar. Helena se aproximou e pousou a mão sobre o ombro dele. Disse que, por mais que o tempo passasse, a essência do que sentiam continuaria intacta. Miguel levantou-se, segurou o rosto dela entre as mãos e a observou em silêncio. Disse que a amava, mas não com as mesmas palavras de antes, e sim com o peso e a sinceridade de quem aprendeu que amar é também confiar. Helena respondeu que o amava do mesmo jeito, talvez até mais, porque agora sabia quem ele realmente era, com todas as suas falhas e grandezas. O som da chuva voltou a ecoar lá fora, mas dessa vez parecia mais leve, como um lembrete de que até as tempestades podem ser belas quando vistas do abrigo certo. Eles permaneceram juntos, observando a janela, até que Miguel a puxou para perto e a beijou. Foi um beijo calmo, maduro, cheio de promessas silenciosas. Alguns meses depois, a empresa de Miguel se reergueu completamente. Projetos novos surgiram, parcerias sólidas foram firmadas, e a vida parecia finalmente entrar nos trilhos. Helena passou a liderar uma das filiais, mostrando competência e dedicação que impressionavam até os mais antigos funcionários. Miguel, orgulhoso, via nela não apenas a mulher que amava, mas a parceira de vida que sempre buscou. Em uma noite de gala, a empresa recebeu um prêmio importante. Miguel subiu ao palco para agradecer, e ao final do discurso olhou para Helena, que estava na plateia. Disse que aquele reconhecimento não seria possível sem a força de uma mulher que o ensinou a acreditar novamente no amor e na esperança. Todos aplaudiram, e ela, emocionada, levou a mão ao coração. Quando voltaram para casa, Miguel preparou um jantar simples, mas cheio de significado. À mesa, ele serviu o vinho que haviam tomado juntos pela primeira vez desde que ela voltará. Conversaram, riram e lembraram dos momentos difíceis, como quem se recorda de cicatrizes que já não doem. Helena olhou para ele e disse que às vezes ainda pensava naquela promessa feita na infância. Miguel sorriu e respondeu que ela havia cumprido o que disse. Ela riu, perguntando se ele acreditava mesmo que um dia ela seria sua noiva. Miguel respondeu que acreditava, porque desde aquele dia soube que, de alguma forma,
o destino deles estava entrelaçado. O relógio marcava quase meia-noite quando Helena se levantou e caminhou até a varanda. O vento frio da noite tocava o rosto dela, e Miguel a seguiu. Ele a abraçou por trás e disse que queria que o futuro deles fosse construído com base em verdades, sem segredos, sem medo. Helena sentiu e respondeu que não precisava de promessas, apenas da presença dele. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas, e o silêncio entre eles era sereno. Miguel sentiu que, depois de tantos desencontros e dores, finalmente encontrara o que sempre procurou. Não era apenas o sucesso ou o dinheiro, mas o amor verdadeiro, aquele que sobrevive às tempestades e floresce mesmo nas feridas. Eles ficaram ali por um longo tempo, olhando o horizonte e sentindo que o que começou como uma promessa infantil agora se tornava o início de uma nova vida juntos. O sol nascia lentamente por trás das montanhas, tingindo o céu de tons dourados e rosados, como se o próprio dia tivesse decidido abençoar aquele momento. O vento soprava leve, trazendo o perfume das flores do jardim e o som distante das ondas que se quebravam na praia. Na varanda da casa principal, Helena observava o horizonte com o coração acelerado. Aquele era o dia em que tudo mudaria. Ela segurava nas mãos um pequeno buquê de flores brancas, as mesmas que costumava colher quando era criança, nas visitas que fazia à antiga mansão dos pais de Miguel. Lembrou-se nitidamente da tarde em que, aos 15 anos, havia olhado para o jovem herdeiro e dito, com toda a inocência do mundo, que um dia seria sua noiva. Naquela época, ele apenas sorriu, talvez achando graça da pureza do gesto, sem imaginar que o destino daria voltas até fazer daquela promessa uma verdade. Agora, 10 anos depois, ali estava ela, vestida de branco, com o olhar sereno e o coração repleto de amor. Helena respirou fundo e deixou que o vento balançasse levemente o tecido do vestido, como se o próprio tempo quisesse participar daquele instante. Lá dentro, os convidados conversavam, riam, brindavam a vida. Era o casamento de um dos empresários mais respeitados do país, mas, para ela, nada daquilo importava tanto quanto o significado por trás daquele momento. Miguel estava no andar de cima, diante do espelho, ajeitando a gravata. Não era comum vê-lo nervoso, mas as mãos tremiam um pouco. Ao lado, Rafael observava em silêncio, com um sorriso de cumplicidade. Disse que nunca o tinha visto tão feliz, nem mesmo quando fechou o primeiro grande contrato da empresa. Miguel riu, mas seus olhos estavam marejados. Ele pensava em tudo o que haviam vivido, as perdas, as desconfianças, os reencontros, os segredos revelados e a força que encontraram um no outro. Cada obstáculo os havia aproximado, cada ferida os havia ensinado a amar de forma mais sincera. Agora, não havia mais dúvidas, nem sombras. O que existia entre eles era real, maduro e inquebrável. Quando o relógio marcou o horário marcado, Miguel desceu as escadas com passos firmes, mas o coração acelerado. Lá fora, o jardim estava decorado com flores brancas e lilazes, cortinas de tecido leve que dançavam ao sabor do vento e um corredor de pétalas que levava até o altar montado sob uma grande figueira antiga. As cadeiras estavam ocupadas por familiares, amigos e funcionários da empresa, todos com sorrisos discretos e olhos emocionados. A música começou a tocar, e todos se viraram. Helena surgiu no início do corredor, irradiando luz. O véu esvoaçava suavemente, e seus olhos encontraram os de Miguel. Por um momento, o mundo pareceu parar. Ele sentiu o coração apertar no peito, e um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Helena caminhava devagar, sentindo que cada passo era confirmação de tudo o que haviam vivido. Quando chegou diante dele, parou e segurou suas mãos. O celebrante começou a falar sobre amor, sobre o tempo e sobre promessas que resistem às mudanças da vida. Miguel mal ouvia as palavras. Tudo o que conseguia perceber era o brilho no olhar dela, o calor das mãos entrelaçadas nas suas e a certeza de que não existiria outro lugar no mundo onde ele quisesse estar. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, um aplauso caloroso ecoou pelo jardim. Miguel inclinou-se e beijou Helena com ternura, um beijo carregado de memórias, perdões e esperanças. A multidão aplaudiu, e ele sussurrou ao ouvido dela que, finalmente, a promessa estava cumprida. Helena sorriu e respondeu que, desde o começo, o destino apenas esperava o momento certo para uni-los. Após a cerimônia, o casal caminhou entre os convidados, recebendo abraços e votos de felicidade. Rafael foi o primeiro a se aproximar e, com os olhos marejados, disse que nunca duvidara de que aquele dia chegaria. Miguel o abraçou forte, agradecendo por ter sido mais que um amigo, um irmão que o apoiou em todas as fases.
O tempo passou depressa. O pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados quando o casal se afastou por um momento e caminhou até a beira do mar, descalços, deixando que a água fria tocasse seus pés. A praia estava quase deserta, e o som das ondas criava uma melodia calma, embalando o silêncio entre eles. Helena parou e olhou para o horizonte. Disse que às vezes ainda achava tudo um sonho. Miguel aproximou-se por trás, abraçando-a pela cintura. Disse que também tinha essa sensação, mas que, se fosse um sonho, não queria acordar. Ela se virou, fitando nos olhos, e disse que o amava. Ele respondeu que aquele amor era o que dava sentido à sua vida, que nenhum sucesso, fortuna ou conquista valeria sem ela ao seu lado. Enquanto o vento brincava com os cabelos dela, Miguel se ajoelhou na areia. Helena olhou, surpresa, sem entender o que ele fazia. Ele tirou do bolso uma pequena caixa e abriu. Dentro, havia um anel simples, de ouro branco, com uma pedra pequena e delicada. Disse que aquele não era o anel do casamento, mas o símbolo da promessa feita há tantos anos, quando ainda eram dois adolescentes que sonhavam sem saber o que o futuro reservava. Helena levou as mãos ao rosto, emocionada. Miguel pegou a mão dela e colocou o anel em seu dedo, dizendo que, embora a vida tivesse mudado, aquele gesto era forma de reafirmar tudo o que sentia desde o primeiro dia. Disse que a promessa de que ela seria sua noiva não era apenas uma lembrança da infância, mas o início de tudo o que haviam construído. Ela o abraçou, chorando, e ficou assim por longos minutos, sentindo o coração pulsar junto ao dele. O mar, as gaivotas, o vento, tudo parecia conspirar para eternizar aquele instante. Quando se afastaram, Helena encostou a testa na dele e sussurrou que, enfim, o destino havia cumprido sua parte. Voltaram para casa já à noite. As luzes da festa ainda brilhavam, e os convidados dançavam sob o luar. Miguel e Helena entraram de mãos dadas, sendo recebidos com sorrisos e aplausos. A banda começou a tocar uma música suave, e eles dançaram juntos, devagar, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para eles. Enquanto giravam lentamente, Helena encostou a cabeça no peito dele e sentiu o coração bater em ritmo tranquilo. Disse que queria guardar aquele momento para sempre. Miguel respondeu que o amor deles era eterno porque não nasceu do acaso, mas da fé que um teve no outro mesmo quando tudo parecia perdido. Mais tarde, quando a festa terminou, ficaram sozinhos no jardim. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Miguel olhou para cima e disse que, se pudesse voltar no tempo, escolheria viver tudo novamente, até mesmo as dores, só para ter a chance de reencontrá-la. Helena segurou a mão dele e respondeu que o amor verdadeiro é aquele que sobrevive ao tempo e que renasce em cada olhar, em cada toque, em cada gesto de perdão. Eles se sentaram na grama e ficaram observando o céu. O som distante do mar misturava-se ao bater suave do vento nas folhas. Miguel olhou para ela e disse que, dali em diante, queria que construíssem não apenas uma vida, mas uma história que pudesse inspirar outros a acreditarem que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. Helena sorriu e disse que já estavam fazendo isso. Então o beijou, com ternura e entrega. Aquele beijo era a síntese de tudo: a infância inocente, a juventude perdida, o reencontro, as dores superadas e a plenitude do amor maduro. A lua refletia seu brilho sobre eles, e, por um instante, o mundo parecia perfeito. Miguel encostou a testa na dela e disse que não existia promessa mais bonita do que cumprir um amor. Helena fechou os olhos e respondeu que o amor deles era, e sempre seria, a promessa que o tempo jamais conseguiu apagar. E assim, sob o céu estrelado, com o som do mar embalando a noite e o coração cheio de paz, o jovem milionário que um dia sorriu diante das palavras de uma menina finalmente viu a promessa se tornar realidade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amanhã nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.